Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Conta tudo, Mário Flávio. Renata, hoje a oposição protocola um pedido de impeachment, né, contra o presidente Lula, e aí já tem 121 assinaturas, né? Esse pedido ia ser ontem, mas a deputada Carla Zambelli, aquela que é extremamente complicada também, ela disse ontem que não protocolou ontem mesmo porque quando ia protocolar, recebeu pedidos de deputados que aguardassem que eles estavam chegando para assinar esse pedido. O pedido já vai com 121 assinaturas. Qual é tem um motivo? Não, assim, o motivo é que eles usam um artigo da Constituição na qual um presidente ele pode ser empichado quando ele provoca uma situação que pode colocar o Brasil em guerra. E eles avaliam... foi a joinha que ele falou lá. Eles avaliam aquela fala do presidente Lula contra Israel, né, comparando o Holocausto, que aquilo ali pode colocar a história do Brasil numa situação complicada. Veja, quando Dilma Rousseff foi empichada, o impeachment dela, se eu não me engano, teve 124 pedidos de assinatura. E aí, eles já vão em 121, deve passar esse número. Lembrando que quando o Lula foi presidente em 2002, na primeira gestão dele, juntando com a segunda, Lula sofreu mais de 100 pedidos de impeachment por diversas causas. Temer, outros tantos. Sempre tem, né? Bolsonaro, é normal, né? outros tantos. Dilma sofreu alguns e acabou empichada. O que é que leva para frente um pedido de impeachment? E aí é que eu acho que não vai dar em nada. Veja. Vai dar em pizza. Quem decide... Não existe um número também... Não existe um número assim, 10, 20, 30, 40, 50, 100, enfim. Quem decide se o impeachment vai acontecer é o presidente da Câmara. Ele pega, pronto, vai ter o protocolo, vai acontecer o protocolo. E aí o presidente da Câmara, ele pega o pedido de impeachment, ele leva pra frente ou ele engaveta na gaveta dele e deixa lá e não dá a mínima importância. Eu não vi ainda... Um pedido de impeachment não tem regime de urgência, né? Fica lá. Não é por aí. Então ele vai ter essa história... Entra na fila, né? Entra na fila e ele vai avaliando a situação. O que a gente percebe é o seguinte, veja, eu acho que Arthur Lira não se posicionou ainda sobre essa história. Ontem o Rodrigo Pacheco subiu o tom contra o presidente Lula, disse que a fala não se justifica e meio que exigiu uma retratação. Na mesma hora o senador Omar Aziz foi e criticou o presidente do Senado. Existe uma pressão muito grande no Brasil, por quê? Porque uma pesquisa foi feita e não foi uma pesquisa dessas pesquisas que ouvem as pessoas, não. Foi pesquisas de rede social. Aquelas que o pessoal pesquisa as hashtags, o assunto do momento. E mais de 90% das menções à fala de Lula foram negativas nas redes sociais a respeito dessa história de Israel. E isso preocupa bastante o PT, porque o PT tentou ontem criar uma hashtag chamada Lula tem razão. E aí, lembra do Roberto Freire, aquele deputado pernambucano? Roberto Freire foi lá, usou o Twitter dele, disse... Roberto Freire era de esquerda, viu? Ele usou, inclusive era do Partido Comunista. Ele usa a fala dele, ele vai ao Twitter dele, ele coloca lá que essa fala, fulano tem razão, foi a mesma usada pelos fascistas na época de Mussolini. Mussolini tem razão. E aí tem o termo em italiano que ele escreveu lá. E essa hashtag Lula tem razão, ela subiu ontem nas redes sociais, mas ela não consegue ter o mesmo impacto que teve da forma negativa, porque está na bolha do PT. E o povo nem sabe. Às vezes quem está nisso nem tem um conhecimento profundo do peso dessa fala, e aí aquela reação de defesa. Né? Ó, poxa. A mesma coisa que acontecia no governo passado. A reação de defesa ela acabou sendo muito pequena no que diz respeito à reação de raiva ou de ataques ou de negativa, digamos assim, negativa com a fala do presidente Lula, que não consegue. E eles vão tentando criar. Ontem
criou-se que Lula pautou, eu li ontem da senadora Tereza Leitão, Lula pautou o mundo com essa fala dele. Pautou de forma negativa, né? Não adianta você querer tentar inventar. Agora a bolha petista, a bolha que apoia o presidente, vem tentando subir essa hashtag, defendendo ele, mas a situação é que não consegue, só piora a situação até agora. Ontem também a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela postou, eu acabei de postar o vídeo no meu Instagram, né, que eles vão tentar impedir a manifestação de Bolsonaro no próximo domingo na Avenida Paulista. Aí gera outra discussão. Como é que o pessoal fala tanto de democracia e está querendo proibir manifestação? Que é um direito da Constituição a pessoa se manifestar quando ela quiser. Isso aqui qual é a não justificativa dela? Que é uma manifestação a favor do golpe que nunca aconteceu. Eu acho também que é um erro do PT, na minha opinião. Tentar desviar o foco para ir para esse negócio. Se proibir é pior, né? Se conseguir na proibição é pior, porque seria uma manifestação lá que vários políticos importantes confirmaram a participação, o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aqui de Pernambuco, alguns deputados vão para lá também. Então, eu acho que não é o melhor caminho. Mas, enfim, essa situação vai rendendo e o governo não consegue tirar, né, essa fala ruim. Tanto é que você vê que o presidente Lula desapareceu das redes sociais nos últimos dias. Ninguém ouve mais nada. Se ele quisesse ainda explicar, se ele não tivesse refletido sobre o que ele falou, ele estaria aí continuando como se nada tivesse acontecido. Mas com esse silêncio e esse afastamento dá opa, peraí, né? Vamos recalcular a rota, vamos apagar os incêndios que eu mesmo causei. Então não consegue e o pessoal vai tentando encontrar alguma maneira que esse assunto morra. Esse assunto não consegue morrer, porque o fato hoje vai ser essa história do pedido de impeachment, mas na minha opinião, repito, esse pedido de impeachment ele vai ficar lá engavetado, a não ser que aconteça uma coisa muito grave nos próximos dias aí, mais grave do que a fala do presidente foi, né, para que isso aconteça. E quem está dizendo que a fala foi grave não é só Mário, a opinião de Mário, não. É a situação que foi gerada aí, com praticamente um rompimento de relações com Israel e com várias lideranças mundiais criticando aí a fala, né, do presidente Lula. Por enquanto é só.